Bom, então, para começar já, todo mundo seja bem-vindo novamente ao nosso Dia do Biomédico. Essa é a palestra de atuação do biomédico na fitoterapia. A gente tem o Dr. José Roberto Tavares Lima, biomédico acupunturista, consultório particular onde atende nas modalidades de acupuntura, medicina tradicional chinesa e acupuntura moderna, laser terapia, aplicação de laser nos pontos de acupuntura e fitoterapia. Especialidade em acupuntura pelo IBEHE de São Paulo, especialidade em fitoterapia pelo IBEHE em São Paulo também, especialidade em homeopatia pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas, professor do CEATA de São Paulo, autor do livro Magnetoterapia Clínica, o único livro de clínica editado no Brasil, palestrante nacional e internacional em simpósios, congressos e cursos na área de acupuntura, magnetoterapia clínica e técnicas não invasivas associadas. Seja bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. Eu quem agradeço. Boa tarde para todos. Em primeiro lugar, feliz Dia dos Biomédicos, né? Para todos os biomédicos do Brasil e para biomédicos que estão fora do Brasil também, trabalhando, abrilhantando a carreira da biomedicina, levando a carreira da biomedicina para fora, com pesquisas e tudo mais, né? Então, feliz Dia dos Biomédicos para todos nós, para os alunos que estão se formando, para os alunos que estão assistindo, estão aí no primeiro, segundo ano, né? Como eu sempre digo nas minhas palestras, se você quer ser um bom biomédico, sinta-se biomédico desde o primeiro dia de aula. Quando você entra na faculdade e você pensa que você vai ser biomédico só quando chega no quarto ano e que você vai registrar o seu certificado, o seu diploma no conselho, não é verdade. Se você deixar para isso, você perdeu muito tempo da sua vida. Você tem que se sentir biomédico desde o primeiro dia de aula, se inteirar com a biomedicina, com todas as nossas habilitações, porque a cada dia que passa, nós temos mais habilitações, como eu vou mostrar para vocês. A cada dia que passa, nós temos mais possibilidades de trabalho. O campo do biomédico se amplia a cada dia, né? E é importante que você, que está terminando o curso ou que esteja aí no primeiro, segundo ano, no decorrer do curso, se intere disso tudo, né? Entre em contato com seus professores que estão atuando na área, além de trabalharem, né, como professores, ainda trabalham em seus consultórios, em suas clínicas, exercendo outras atividades e outras habilitações do biomédico. Eu quero agradecer o convite da doutora Josne, que me convidou para fazer essa palestra. Eu sempre gosto de fazer palestra para alunos do curso de biomedicina, alunos que estão aí desde o primeiro ano até já segurando uma pontinha do certificado, né, para mostrar a amplitude do nosso trabalho, o que nós temos para oferecer para a sociedade como biomédicos, né? Então, parabéns para todos nós. Desejo muita sorte, muita saúde para que todos consigam encontrar o seu espaço, muita sabedoria, né? Para que você consiga, dentro de todas as habilitações, escolher uma que te dê prazer, que te faça feliz, que te dê retorno financeiro, que te dê retorno profissional. Tudo isso é muito importante. Eu estou com 35 anos de formado, sou biomédico habilitado em patologia clínica e depois me especializei, como o nosso colega falou, em acupuntura, medicina tradicional chinesa, fui fazer habilitação em fitoterapia clínica, fui estudar laser terapia, fui estudar magnetoterapia clínica e homeopatia, né? Tudo coisas que o biomédico pode fazer e ampliar o seu rol de trabalho, né? São todas habilitações que nós temos e que vai fortalecer o nosso trabalho. É o que nós temos para oferecer o nosso melhor para a sociedade, né? Veja bem, pessoal, a fitoterapia clínica é uma conquista nossa, não é muito moderna, já é uma coisa mais antiga, uma briga mais antiga. Eu tomei isso até como causa pessoal em 2008, né?
e de lá para cá a gente vem lutando muito para conquistar a fitoterapia clínica, né? E eu vou mostrar um histórico para vocês dessa conquista e tudo que nós podemos fazer, desde que habilitados, né, dentro da fitoterapia clínica. É importante nós sabermos que a fitoterapia é a parte da medicina e da biomedicina e da fisioterapia e da nutrição, das áreas de saúde de maneira geral, que trata as pessoas a partir de plantas medicinais. E de que maneira? Das mais diversas formas de apresentação possível. Na forma de chás, um chá não deixa de ser um medicamento. Tinturas, cápsulas, onde você prescreve para o seu paciente extrato seco, né? Você pode também usar extrato líquido, extrato fluido, emplastros para colocar sobre lesões, pomadas, loções cremosas para colocar sobre lesões, ungüentos, dentre tantas maneiras possíveis. Então, a fitoterapia é a parte onde eu uso plantas medicinais, indicando essas plantas para os meus pacientes, dentro do consultório. Uma coisa é muito importante. Na fitoterapia, que eu tenho o tratamento a partir de plantas medicinais, cada planta vai me dar uma das suas partes para que, a partir dessas partes, eu consiga o medicamento. Então, por exemplo, quando nós trabalhamos com ginseng, o ginseng é tirado da raiz. O princípio ativo do ginseng está na raiz. Quando eu trabalho com passiflora, com maracujá, o princípio ativo está nas folhas. Quando eu trabalho com camomila, o princípio ativo está nas flores. Quando eu trabalho com canela, o princípio ativo está no caule. Então, eu vou usar plantas medicinais já previamente estudadas em suas doses máximas permitidas, dose mínima de ação, tudo isso já foi estudado, usando na forma de chá, de tintura, de cápsula com pó, de cápsula com extrato seco, em plastros. Por favor, alguém está com o microfone ligado. Por gentileza, desligue. Tem alguém com o microfone ligado. Pronto? Acho que já. Então, pessoal, conforme a gente vinha falando, nós vamos tirar das plantas medicinais, a partir do seu caule, a partir da sua raiz, a partir da sua flor, das suas flores, a partir das suas folhas, os princípios ativos, né? A pessoa fala, olha, toma um chazinho de maracujá. Maracujá, para fazer chá, tem que ser a partir das folhas. E a partir das folhas secas. Eu não posso fazer chá de folha verde do maracujá, porque ela tem veneno no meio, substâncias tóxicas para a gente. Então, fazer folha de chá de maracujá verde é altamente tóxico. Eu tenho que fazer chá de folha de maracujá rasurada, seca. E o suco de maracujá? Suco de maracujá não acalma ninguém, porque o princípio ativo que eu preciso está nas folhas e não no suco, né? Então, tudo isso é importante e a gente só aprende fazendo um curso regular de fitoterapia com pelo menos 360 horas. Conforme eu vou mostrar futuramente, né, durante a palestra, é o que o Conselho preconiza. Nós estudamos isso a fundo, essas horas, né? Eu participei das reuniões da criação da resolução, da última resolução que a gente fez sobre PICS, e foi estipulada essas 360 horas. Quando eu penso em fitoterapia chinesa, a coisa é infinitamente mais ampla, porque na fitoterapia chinesa, a gente não prescreve medicamentos extraídos apenas de plantas medicinais, mas também oriundo de animais, de origem animal e até de origem mineral. Isso contempla a fitoterapia chinesa. É claro que no Brasil, a fitoterapia chinesa fica resumida apenas às plantas medicinais chinesas, né? Porque a vigilância sanitária não deixa chegar aqui
produtos de origem animal. Não, a gente não importa da China os produtos de origem animal. Mas lá na China, a fitoterapia chinesa abrange matéria-prima de origem animal e mineral também, né? Para a gente, nós ficamos restritos às plantas. Eu vou só voltar esse slide aqui. Eu fico à disposição de todos vocês para pós-palestra, qualquer dúvida que você tenha. Esse é o meu WhatsApp, né? E esse aqui é o meu e-mail. Se você quiser me procurar pelo Facebook também, fique à vontade, né? Tá no meu nome, José Roberto Tavares Lima, o meu Facebook. Esse aqui, o meu celular, pode me mandar o WhatsApp à vontade. E aqui, o meu e-mail. A prescrição de fitoterápicos para biomédicos, ela passa por um histórico muito importante e que nós não podemos deixar de comentar, porque tudo começou com a resolução de 1986, que autoriza o biomédico a trabalhar com a acupuntura. Veja bem, até hoje, a acupuntura é terra de ninguém. Não existe uma legislação federal que diga quem possa realmente fazer acupuntura. Existe uma tramitação no Congresso, né? Já existe aí uma ação muito grande de profissionais que querem essa normativa, que querem essa resolução, e isso já vem uma briga antiga, né? Mas fiquem tranquilos que, por enquanto, não existe nenhuma lei federal que proíba ninguém, absolutamente ninguém, de fazer acupuntura. Mas o que os conselhos fizeram? Em 1985, o Conselho de Fisioterapia balizou normas para que os fisioterapeutas fizessem acupuntura. Já que era terra de ninguém, né, que pelo menos eles tivessem um respaldo do seu próprio conselho. E a partir de 1986, o Conselho Federal de Biomedicina baixou essa resolução para que o biomédico, autorizasse o biomédico a praticar a acupuntura, né? Então, nós temos respaldo legal desde 1986. E o que nós fazíamos desde então? Acupuntura, punção com agulha, né? Apenas isso. A inserção de agulhas em pontos de acupuntura, né? Fazendo um diagnóstico energético do paciente, e quem já teve noções aí de acupuntura, de medicina chinesa, o nosso diagnóstico é energético, é feito a partir da língua do paciente e a partir dos 12 pulsos que nós pegamos, 6 num braço, 6 no outro, né? 6 em um punho, 6 no outro punho, 3 estão na superfície, 3 na profundidade, e era o que nós fazíamos, a inserção de agulhas a partir de uma boa anamnese, a partir da escolha desses pontos, oriundas da nossa anamnese, pela queixa do paciente, pelo pulso que nós pegávamos, pela língua, né, que nós observávamos e assim por diante. Só que o que aconteceu? De 1986 para cá, todos que trabalhavam com acupuntura começaram a sentir falta do plus, daquilo que você poderia dar continuidade no pós-sessão. Você manda o paciente para casa depois da sessão e esse paciente só volta daqui uma semana, daqui 15 dias, né? E como que ele vai para casa? Que suporte eu posso dar para esse paciente depois da minha sessão? Então, alguns biomédicos, né, começaram a fazer cursos de florais de Bach, florais de Saint-Germain, florais do Alasca, fitoterapia, homeopatia e começaram a aplicar. Só que nós não tínhamos o total respaldo do Conselho para tudo isso. E o Conselho Federal de Biomedicina, sabiamente, começou a balizar tudo isso para favorecer o biomédico e respaldar o biomédico, dar respaldo para o biomédico, para que ele não cometesse nenhuma ilegalidade, para que quando a vigilância sanitária chegasse no seu consultório, na sua clínica, no seu espaço de atendimento, ele tivesse respaldo do próprio conselho para tudo aquilo que ele estava fazendo. Afinal de contas, o nosso currículo na graduação é gigantesco. Nós temos todas as matérias possíveis e imaginárias que nos dão respaldo para tudo isso, né?
anatomia, fisiologia, patologia, né? Parasitologia. Nós temos condições de ler todos os exames que os pacientes nos trazem, para mesmo fazendo a medicina chinesa, que é um diagnóstico diferenciado, você associar as duas coisas, né? E tratando a patologia que ele nos traz, baseado na medicina tradicional chinesa, que tem uma outra visão, que pensa no ser humano como um todo, que não visa tratar sintomas, visa tratar as causas, né? Enquanto a medicina tradicional, a medicina convencional, trabalha com o paciente medicando sintomas, na medicina chinesa nós buscamos as causas, orientando para que corrijam as causas que estão causando aquela patologia, né? Sejam a partir da correção, o paciente melhore dos seus sintomas. E se precisar, nós também medicamos com fitoterápico, com floral de Bach, floral Saint-Germain e assim por diante, né? Mas baseado nas habilitações do biomédico, certo? Ou seja, o biomédico precisa fazer um curso de acupuntura de pelo menos 2 anos e depois fazer outros cursos paralelos, né? Ele pode fazer um curso aí de 2, 3 meses, uma carga horária de 50, 60 horas de florais. Depois ele pode fazer um curso de 12 horas, por exemplo, em magnetoterapia clínica, é um curso que eu dou, né? Inclusive, conforme a apresentação, né, eu sou professor do SEATA, eu sou um dos professores da pós-graduação do SEATA, dou aula no curso de formação de 2 anos de formação em acupuntura e ministro as aulas de magnetoterapia clínica, onde você coloca magnetos de neodímio, são magnetos extremamente fortes, atravessam pele, gordura, músculos e ossos, né? Em pontos de acupuntura, em pontos de dor, trabalhamos com cicatrização de feridas, né? Feridas de pós-cirúrgico, né? Então, veja bem que o biomédico acupunturista, aquele que fez 2 anos de curso de acupuntura, depois ele vai estudando paralelamente magnetoterapia, fitoterapia, florais, homeopatia, homeociniatria, que é uma das técnicas que nós usamos bastante, né? A homeociniatria é mais uma especialidade do biomédico acupunturista. O biomédico acupunturista, ele pode se habilitar também em homeociniatria. O que é isso? É a injeção de homeopatias em pontos de acupuntura. Então, veja bem que o biomédico acupunturista, a partir de 1986, foi abrindo um leque absurdo para ele trabalhar, um leque gigantesco para ele trabalhar dentro da acupuntura, com subhabilitações dentro da habilitação de acupuntura, né? O biomédico acupunturista, ele pode trabalhar com moxa, bustão, ele pode trabalhar com laser nos pontos de acupuntura, ele pode trabalhar com eletroestímulo nos pontos de acupuntura, ele pode trabalhar, como eu acabei de falar, com homeociniatria, injeção de homeopatias nos pontos de acupuntura. Então, são subespecialidades dentro da especialidade de acupuntura. Muito bom. Em 1995, nós já tínhamos várias vertentes, né, dentro da acupuntura, dentro do que nós chamamos de acupuntura moderna, aparecendo aí o laser para ajudar o acupunturista, aparecendo a homeopatia para ajudar o biomédico acupunturista, né? Então, o Conselho Federal, sabiamente, em 1995, atualizou a nossa resolução, né? Tornando a acupuntura e as subhabilitações em acupuntura mais abrangentes. O biomédico acupunturista começou a ter uma amplitude no seu trabalho e com o respaldo do Conselho, né? Muito bom. Em 2010, as coisas melhoraram muito mais, muito mais. Eu digo que não há males que só caminham para o mal. Eu costumo dizer que há males que vêm para o bem. Eu brinco dizendo que há malas que vêm de trem. E por que há malas que vêm de trem, né? Há males que vêm para o bem, eu digo há malas que vêm de trem,
porque vem naquele pacote. O Conselho de Medicina, quando viu vários conselhos baixarem resolução para trabalhar com acupuntura, começou a mover ações, né, contra o Conselho de Enfermagem, de Psicologia, de Farmácia, de Biomedicina, inclusive, né, dizendo que a acupuntura era uma especialidade médica e somente os médicos poderiam fazer acupuntura. Bom, mas eles foram praticamente os últimos a adotar a acupuntura como técnica. O primeiro conselho foi de fisioterapia em 85, os biomédicos em 86, só depois de 10 anos que a medicina adotou a acupuntura como prática, como especialidade. Agora, uma coisa que poucas pessoas sabem é que uma especialidade não indica uma exclusividade. A acupuntura é uma especialidade do médico que fez a sua especialização em acupuntura, mas é uma especialização do biomédico que fez a sua especialização em acupuntura. E é uma especialização do fitoterapeuta, né? Desculpe, do fisioterapeuta, que fez a sua especialização em acupuntura. Então, uma especialidade é para quem fez a sua habilitação e tem o título de especialista. Eu sou um especialista em acupuntura, tenho o título de especialista, né? Assim como os fisioterapeutas que têm o título de especialista, o que significa que não é uma exclusividade, né? Então, realmente, a acupuntura, ela é uma especialidade de quem? Uma especialidade de médicos, de biomédicos, de fisioterapeutas, de enfermeiros e de todos que fizeram o curso de especialização, certo? O nosso conselho, sabiamente, foi nos defendendo de todas as ações, brilhantemente, e em 2010 criou o rol de atividades do biomédico acupunturista, deixando muito claro a abrangência do que o biomédico acupunturista pode fazer. Então, se você pegar essa resolução ela foi publicada no dia 26 de agosto de 2010, no Diário Oficial da União, né? Tem aqui direitinho essa publicação, ela revoga, né, a anterior, a de 95. Então, a partir de 2010, tem claramente o que todo biomédico acupunturista pode fazer. E dentre esse rol de procedimentos, esse rol de atividades, ficou contemplado a fitoterapia, a homeopatia, florais de Bach, florais de Saint-Germain, todas as essências energéticas, né? Toda aquela medicação que você possa prescrever para o seu paciente que tenha cunho energético, ficou contemplado, né? Os diagnósticos feitos através de língua, através de Oring Test, que é um teste neuromuscular muito interessante, né? Que os médicos diziam que só eles poderiam fazer. Gente, é um teste super simples, né? Feito usando 2 dedos da mão sua e do paciente, né? O dedo indicador e o dedo polegar em círculo, né? Imitando um O, e chama O-Ring Test, né? O-Ring Test. Um anel formado com os dedos na forma de O. É um teste neuromuscular simples de fazer, né? Onde nós fazemos esse teste para fazer diagnóstico energético, para sabermos onde vamos colocar as agulhas de acupuntura, ou magnetos, ou laser, ou o que for. E a partir desse rol, nós temos respaldo para fazer fitoterapia, né? Mas até então, só poderia fazer fitoterapia o biomédico acupunturista. Até 2000, a partir daqui desse rol de procedimentos, em 2010, só poderia fazer fitoterapia o biomédico que se especializasse em acupuntura e depois especializasse em fitoterapia. Então, não existiam biomédicos fitoterapeutas que não fossem acupunturistas, tá? Mas nós temos surpresas por aí. Veja bem, para que o Conselho fez isso? Para melhorar a atividade do biomédico acupunturista, ampliando todas as suas atividades dentro da medicina tradicional chinesa
e da acupuntura moderna, porque aparelhos começaram a aparecer no mercado, né? Aparelhos importantíssimos para fazer diagnóstico dentro da medicina chinesa, aparelhos importantíssimos para localizar pontos de acupuntura. Então, como que o Conselho ia deixar o biomédico de lado? Como que o Conselho Federal ia deixar o biomédico sem respaldo legal? Então, o Conselho, brilhantemente, né? E eu tive a honra de participar das reuniões de criação desse rol de procedimentos, né? Para trabalharmos com a acupuntura moderna, a acupuntura científica. Então, além da medicina tradicional chinesa, o que nós chamamos de acupuntura moderna, onde hoje nós usamos cristais radiônicos, cristais harmônicos, né, em pontos de acupuntura, coisa que não existia na medicina chinesa antiga, né, coisas da acupuntura moderna. Muito bom, em 2011, os biomédicos acupunturistas, impulsionados pela doutora Eneida Mara, uma acupunturista briguenta, né, ferrenha pela briga da acupuntura, como mais uma técnica do biomédico trabalhar com o público, né, além de todas as outras habilitações que nós temos, diagnóstico por imagem, patologia clínica, banco de sangue, todas as nossas habilitações, ela, como desencadeou toda essa briga, convidou alguns biomédicos, eu dentre eles, para fundarmos a Biomac, a Associação Biomédica de Acupuntura, que no dia 3 de abril de 2011, um domingo de sol maravilhoso, eu estava lá presente, e nós fundamos a Associação Biomédica de Acupuntura para balizar e brigar junto ao conselho, junto à sociedade, tudo que o biomédico poderia fazer como acupunturista, né? Isso em 2011. E criamos, em 2016, melhorando o texto de 2010, a normativa, o Conselho Federal de Biomedicina, junto com a Biomac, em 2016, nós demos uma melhorada naquele texto de 2010, né? Dispondo, fazendo uma ementa, né? Dispondo sobre a atividade do biomédico acupunturista, esclarecendo com mais detalhes tudo aquilo que o biomédico acupunturista poderia fazer, né? De tal maneira que a fitoterapia, a homeopatia, os florais ficaram esclarecidamente tarefas do biomédico acupunturista, né? O biomédico acupunturista, ele se subespecializava, faria cursos, né, para se subespecializar em homeopatia, em florais de Bach, em magnetoterapia, em laser terapia, e trabalhar dentro dos seus espaços, dentro dos seus consultórios, né? Isso foi feito em 2016, foi um trabalho muito árduo, onde o pessoal da Biomac, nós tivemos a credibilidade do Conselho Federal para poder elaborar todo esse rol de procedimentos. O Dr. Silvio Sec, presidente do Conselho Federal, deu carta branca para a Biomac trabalhar e elaborar todo esse rol de procedimentos. Eu tive o prazer de trabalhar junto na elaboração disso que o biomédico pode fazer e tem respaldo legal para fazer. Essa aqui é a normativa. Então, eu peguei aqui esse pedacinho para mostrar exatamente a parte de fitoterapia, que é o nosso assunto, né? O biomédico devidamente registrado no Conselho e habilitado em acupuntura, desde que faça cursos de habilitação para se subhabilitar nessas outras áreas, ele pode realizar, com orientação assistida, substâncias vibracionais como homeopatia, florais de qualquer natureza, florais de Bach, florais de Saint-Germain, florais do Alasca, californianos, né? Qualquer essência frequencial. Fitoterapia, tanto chinesa quanto fitoterapia ocidental.
Realizar indicação com orientação das fitoterapias em todas as formas possíveis e imaginárias. In natura, né? Na forma de chá, infuso, decoto, em plastros, tinturas, cápsulas na forma de pó, de extrato seco, alcoolaturas, cremes, pomadas, óleos essenciais, tudo de acordo com a Anvisa, a RDC de março de 2010. Veja bem, essa RDC de março de 2010 e a RDC de 2014 da Anvisa deu uma pequena travada na fitoterapia, porque ela baseou que 11 plantinhas, isso para 2010, tá? 11 plantas só poderiam ser prescritas por médicos. Então, o nosso conselho, sabiamente, isso quem fez fomos nós, da Biomac, e o conselho, na pessoa do presidente, Dr. Silvio Sec, assinou, né, para nos dar um respaldo legal que nós poderíamos, os biomédicos acupunturistas, especialistas em fitoterapia, poderíamos tranquilamente prescrever todas e quaisquer plantas que estivessem na farmacopeia, que fizessem parte da farmacopeia, desde que elas não fossem uma das 11 plantas que precisariam de prescrição médica, certo? Muito bom. Aí chegou o nosso congressão. Em 2012, o Congresso Brasileiro de Biomedicina, que aconteceu em São Paulo, foi logo em 2012. Em 2011, nós tínhamos fundado a Biomac, e a Biomac montou um stand, né, para participar desse congresso, em 2012, e lá nós começamos a fazer várias palestras de acupuntura, tinham mais de 3.000 biomédicos nesse congresso, foi brilhante, gigantesco, né? Nós tínhamos lá muitos biomédicos assistindo e várias pessoas querendo saber a acupuntura, o biomédico pode realmente fazer acupuntura, e dentro da acupuntura o que pode fazer, o que não pode fazer, né? E eu levei para esse congresso, foi palestra minha, uma alternativa de fitoterápicos que a gente poderia substituir os fitoterápicos de prescrição exclusiva de médicos. Essa palestra foi fora de série, né? Já que tem 11 plantinhas, hoje são 9, na época eram 11 plantinhas, de prescrição exclusiva de médicos, mas será que eu não tenho alternativa? Será que o biomédico não tem uma outra planta que ele possa usar, né, sem ser uma dessas 11 na época, né? Agora são 9? Claro que tem. E por que que tem? Porque, veja bem, pessoal, a fitoterapia, as plantas, elas têm baixa especificidade. Ou seja, uma planta serve para muitas coisas. Ao contrário da alopatia, a alopatia tem alta especificidade, né? Ela só serve para uma coisa. Você pega, por exemplo, omeprazol, é um inibidor de bomba de prótons. Ele serve para inibir a bomba de prótons, diminuir a acidez estomacal, né? E resolver as gastrites. Pronto. Mas ela é altamente específica. As fitoterapias não. As plantas têm baixa especificidade e, portanto, uma enorme quantidade de utilidades. A mesma planta serve para um monte de coisas, porque como ela tem baixa especificidade, ela tem amplitude de uso, certo? E eu levei para esse congresso, conforme eu vou mostrar para vocês, plantas que vão substituir as plantas que não podem ser prescritas por ninguém além de médicos, né? Nós já vamos entrar num assunto muito legal que o Conselho, a partir de setembro, outubro agora, nos permitiu fazer. Já vou mostrar para vocês, mas olha que interessante. A partir de 2006, com a iniciativa do governo federal, né, apareceram as PICs, Práticas Integrativas e Complementares, né? Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares, PICs, Práticas Integrativas Complementares. Isso desde 2006. Gente, são 29 práticas contempladas pelas PICs. E eu já vou te dar uma notícia maravilhosa a respeito disso daqui,
Se você está me assistindo, não vai embora, não. São 29 práticas. A partir disso daqui, o conselho começou a ficar esperto, o conselho de biomedicina começou a ficar esperto, nós da acupuntura começamos um movimento grande, né? E esse ano nós conquistamos algo muito importante que eu vou mostrar para vocês. A partir de 3 de setembro de 2020, é um presente que o Conselho Federal de Biomedicina está dando para o biomédico. Nós tivemos a resolução específica para as PICs. A partir de 3 de setembro desse ano, o biomédico ele passa a ter o direito de praticar 29 coisas além das 30 e tantas habilitações que ele tem, certo? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A partir desta data, o biomédico não precisa ser acupunturista para ser fitoterapeuta. O biomédico não precisa ser acupunturista para ser homeopata não médico, porque a homeopatia pode ser uma especialidade médica, mas não é exclusividade médica. Existe até uma CBO, Código Brasileiro de Ocupações, que contempla o homeopata não médico. Existe isso, certo? Então, veja bem, a homeopatia é uma especialidade médica, mas não é uma exclusividade médica. A partir de 3 de setembro de 2020, o Conselho Federal de Biomedicina dá de presente para o biomédico 29 possibilidades a mais de trabalho. E nós vamos mostrar para vocês aqui, se vocês pegarem essa resolução, vai lá na página do Conselho, tá? E vejam essa resolução, você vai ver as nossas 29 possibilidades, dentre elas a fitoterapia, dentre elas a homeopatia, dentre elas a prescrição de florais de Bach, né? De tal maneira que o biomédico não precisa mais ser acupunturista, né? Para ser fitoterapeuta, ou para ser homeopata, ou para ser prescritor de florais de Bach, ou qualquer das 29 novas modalidades das PICs. Ele só vai precisar fazer o curso e, de acordo com a normativa, né, veja bem, junto da resolução, o Conselho teve que baixar a normativa. Tá? Então, se você entrar na página do Conselho Federal de Biomedicina ou na página do Conselho Regional de Biomedicina, você vai encontrar essa resolução, onde contempla 29 modalidades diferentes, e você vai encontrar essa normativa. Procure pela resolução e procure pela normativa. Nessa normativa, você vai saber todas as 29 modalidades e qual é a carga horária mínima que cada biomédico precisa fazer de curso, apresentar essa carga horária para o conselho e registrar essa habilitação de PICs no seu currículo e montar o seu consultório, montar o seu espaço e assim por diante. Tá? Olha que beleza. O biomédico, então, a partir dessa resolução, com a devida norma, não precisa mais ser acupunturista para ser fitoterapeuta, ou homeopata, ou especialista em florais de Bach, florais Saint-Germain e assim por diante. E ele ainda ganha 29 possibilidades a mais, 29 possibilidades novas a mais para trabalhar atendendo o público. Porque nem todo biomédico quer ficar confinado dentro de um laboratório de análises clínicas, ou fazendo diagnóstico por imagem, ou trabalhando em outra habilitação. Ele quer atender pessoas, ele quer dar o seu quinhão de contribuição para a sociedade, atendendo o público. E nós temos respaldo do nosso conselho a partir daqui. Para fazer fitoterapia, você vai ter que fazer um curso de 360 horas, né, de especialização. Então, você vai procurar uma escola que tenha o curso de fitoterapia. Existem várias escolas boas por aí, com carga horária adequada, e você vai aprender. Né? Porque, veja bem, pessoal, prescrever fitoterapia é
uma habilitação e é uma ciência. Eu não posso simplesmente falar assim, olha, toma um chazinho, porque se não fizer bem, mal também não vai fazer. Isso é totalmente errado. Eu não posso prescrever chá de boldo, chá de carqueja, tudo que é colerético e colagogo, né? Ou seja, todos aqueles chás amargos que são coleréticos e colagogos fazem o paciente produzir mais bile e eliminar mais bile, se ele tem, por exemplo, a vesícula lotada de cálculos. Imagina eu fazer esse paciente que tem a vesícula lotada de cálculos produzir mais bile e eliminar mais bile. Uma dessas pedrinhas pode se deslocar e causar uma pancreatite aguda no paciente, né? Então, esse negócio de que um chazinho, se não fizer bem, mal também não vai fazer, é lenda, né? Nós precisamos estudar direitinho a fitoterapia, interação medicamentosa, né? Eu posso tomar um chá de gengibre de qualquer maneira? Ou se eu estiver tomando um anticoagulante, um chá de gengibre não é bom? E tudo isso nós vamos aprender nos cursos regulares. Por isso que chama fitoterapia clínica. É para você clinicar, para você aprender como prescrever, né? Muito bom. Olha que interessante. Em 2014, a Anvisa deu uma simplificada naqueles 11 medicamentos, eram 11 medicamentos de exclusividade médica, né? Deu uma simplificada, que era de 2010, 11 medicamentos, e em 2014, depois de simplificar, ficaram apenas 9. Quem são eles, né? A uva-urze, que é um poderoso anti-infeccioso urinário, a gente usa demais, usava, né, antes da Anvisa colocar isso aqui como exclusividade médica, né, para infecções urinárias, de maneira geral. Equinácea, excelente para aumentar a imunidade, mas tem muitas outras coisas que eu posso fazer para melhorar a imunidade. A partir daqui, pessoal, nós vamos começar a mostrar clínica para vocês, tá? É o meu cotidiano do consultório. Eu tenho um consultório de acupuntura aqui em Santos, abro consultório todos os dias, 5h40 da manhã, começo a atender a partir das 6, vou até 5, 6 da tarde, né, fazendo acupuntura e tudo que eu tenho respaldo no conselho para trabalhar dentro do meu consultório. Laser terapia, magnetoterapia, fitoterapia, homeopatia, né? É o meu cotidiano isso daqui, certo? E digo para vocês, eu sobrevivo única e exclusivamente do meu consultório, certo? Isso é importante falar, porque muitos biomédicos me perguntam, escuta, mas você faz acupuntura e você trabalha com mais alguma coisa? Não, eu sobrevivo exclusivamente do meu consultório. Dou muitos cursos, dou muitas palestras, viajo para várias cidades do Brasil, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, Maringá, dando cursos dentro das especialidades da acupuntura, né? Curso de magnetoterapia, curso de fitoterapia, curso de técnicas não invasivas associadas, como eu vou mostrar para vocês no final dessa palestra, né? E sobrevivo exclusivamente do meu consultório e tudo que eu faço com cursos e tudo mais é um plus, né? Mas o meu consultório me dá sobrevivência, né? Mas, voltando aqui, uva-urze, usada demais para infecções urinárias, equinácea, usada demais para aumentar a imunidade do paciente, ginkgo biloba, super usada para melhorar a circulação periférica, não circulação profunda, né, mas circulação periférica, hipérico perforatum, muito usado para ansiedade, para depressão, cava-cava, um ansiolítico potentíssimo, é uma planta usada como ansiolítico. Na África, isso foi descoberto de que maneira? Os africanos saíam para fazer caça noturna e ficavam extremamente ansiosos, e eles acabavam espantando a caça. Então, eles tomavam um chá de cava-cava, diminuía muito a ansiedade, e eles saíam para caçar à noite e não espantavam a caça. Isso aí acabou passando o conhecimento para a ciência, né? E foi estudado dose e tudo mais. Como ela é hepatotóxica, né? E a quantidade que a gente pode ministrar para o paciente para fazer efeito
e a quantidade tóxica são valores muito próximos, a vigilância sanitária deixou como exclusividade para médicos, né? Mas existem outros ansiolíticos que a gente pode usar no lugar da cava-cava. Sal-palmeto, uma planta perfeita para hiperplasia benigna de próstata. Valeriana, um calmante maravilhoso. Simicifuga racemosa, espetacular para fogachos, para tudo quanto é situação apresentada pela mulher na menopausa, principalmente os fogachos, né? Ressecamento vaginal, diminuição da libido, mas principalmente os fogachos noturnos, Simicifuga racemosa. Tanaceto partênio, excelente para enxaquecas. Pessoal, todas essas plantas aqui eram 11 e agora são 9 a partir de 2014, são de prescrição exclusiva dos médicos. Mas todas elas nós temos um substituto, ou mais. 3, 4, 5 plantas que podem substituir muito bem, né, essas plantinhas que são de exclusividade médica. Muito bom. Eu vou te dar algumas possibilidades para mostrar na clínica o que nós fazemos no nosso dia a dia. Veja bem, castanha da Índia substitui muito bem ginkgo biloba, porque a castanha da Índia, a gente prescreve com o nome de Aesculus hipocastano, né? Ela melhora tanto a circulação periférica como a circulação profunda. Ela atua na fragilidade capilar, na insuficiência venosa, dificuldade de retorno venoso, né? E veja bem como que o biomédico nessas horas, ele tem muitas vantagens em relação a outros profissionais. As nossas aulas de anatomia, de fisiologia, de patologia foram muito intensas, né? Então nós sabemos que pés inchados, mantendo a coloração dos pés, é dificuldade de retorno linfático, raramente venoso. E pés inchados com a coloração arroxeada, normalmente dificuldade de retorno venoso, né? Isso a gente sabe pela nossa profissão de base, né? O leigo que faz acupuntura, porque, como eu disse, a acupuntura é terra de ninguém, tem pessoas que não são da área de saúde, fizeram o curso de acupuntura e vão ter muita dificuldade nessas horas, né? Então, não conseguem fazer prescrições, essas coisas todas que nós fazemos, né? E nós conseguimos por isso. Agora, olha que interessante. O Aesculus hipocastanus, a castanha da Índia, ela tem quantidade mínima e máxima para fazer efeito. Menos, se eu pegar o extrato seco, não é o pó, é o extrato seco padronizado, menos de 200 miligramas, não vai fazer efeito, né? E o limite 600 miligramas por dia e tomado em 2 a 3 vezes. Quem vai decidir as tomadas? Quem vai decidir a posologia, né? O que é posologia? É a quantidade e quando vai tomar, por quanto tempo vai tomar. Nós, os profissionais que são os prescritores, né? Nós fazemos a prescrição baseado na nossa anamnese, que é baseado na queixa do paciente, naquilo que nós estamos encontrando, examinando o paciente, né? E vamos fazer a prescrição, que já vou mostrar que ela tem toda uma ciência. Centela asiática também é excelente para insuficiência venosa, mas ela é mais específica para insuficiência venosa de membros inferiores. Enquanto a castanha da Índia é insuficiência venosa geral, a centela asiática mais para membros inferiores. E ela ajuda bastante também naquelas gordurinhas, naquelas estrias, né, também da pele. Mirtilo, pessoal, é uma frutinha, né? Excelente para fragilidade capilar, alteração da permeabilidade capilar, insuficiência venosa periférica. Ela já não pega a insuficiência venosa profunda, ela pega a insuficiência capilar e, portanto, periférica, certo? Então, olha lá, se eu pegar a fruta seca de mirtilo, eu vou indicar de que jeito? Meio litro do suco por dia, feito com 50 frutos secos
ou frescos, tanto faz, né? Você pode pegar o mirtilo seco ou o mirtilo fresco, você vai pegar 50 frutos, normalmente a gente encontra seco em supermercados, né? Pega 50 frutinhas secas, meio litro de água, bate bem, tritura bem no liquidificador, no mixer, né? E o paciente vai tomar durante o dia. Isso aqui ajuda bastante, né? Na fragilidade capilar. Aquelas pessoas que bateu, fica roxo, né? E pacientes que fazem uso de corticoide, paciente que normalmente usa bombinha, paciente asmático, né, que usa bombinha, esses pacientes, eles têm fragilidade capilar. Porque, via de regra, nas bombinhas, tem cortisona e broncodilatador. Isso causa cortisona tomada a miúde, tomada com frequência, acaba causando fragilidade capilar. Todos os meus pacientes asmáticos que fazem uso dessas bombinhas, né, a gente sugere que tomem suco de mirtilo, pelo menos aí umas 3, 4 vezes por semana, certo? Olha que interessante. Substitutos do ginkgo biloba, né? E assim nós temos substituto, pessoal, para todas essas plantinhas aqui, certo? Sugestão de prescrições. Olha como que o biomédico faz. Eu não sei se ficou grandão aí para vocês, se vai dar para vocês lerem, né? Mas olha, pessoal, a prescrição é muito importante que ela tenha todo esse foco, né? Você precisa se apresentar, Dr. José Roberto Tavares Lima, biomédico, CRBM e tal, as minhas especialidades. Aqui embaixo, a maneira da farmácia me localizar. Então, aqui tem o endereço do meu consultório, aqui embaixo tem os meus telefones, aqui embaixo tem o meu e-mail, tudo bonitinho, tá? Isso é importantíssimo. Isso daqui é um bloco de recomendações, é o meu receituário, que a gente chama de bloco de recomendações, tá? Então, aqui vem o nome do paciente, para o senhor José João da Silva, Pedro, Paulo, Malaquias, está aqui o nome do paciente. Uso interno, eu quero que ele tome. Se for uma pomada, um emplasto, vai ser uso externo. Depois aqui eu coloco, pessoal, obrigatoriamente o nome oficial da planta. Maitenus elicifolia é o nome oficial, sou obrigado a colocar. O nome usual da planta é a famosa espinheira santa. Eu quero folhas, né? Então está aqui. Você sabe o que eu estou prescrevendo para esse paciente? Um chá. É um chá de espinheira santa. E eu tenho que detalhar como eu quero esse chá. Modo de usar: decocção. O paciente vai ferver 250 ml de água. Quando atingir a fervura, adiciona 2 colheres de sopa da erva totalmente triturada, ferve por mais 3 a 4 minutos, desliga o fogo. Divide o conteúdo em 2 porções iguais e vai tomar uma porção morna após o almoço e outra porção após o jantar. Por quanto tempo? 15 dias. Coloco a data, o carimbo e assino. Eu estou prescrevendo um simples chá, mas eu sou obrigado a detalhar como eu estou prescrevendo esse chá. Certo? Agora eu vou prescrever a mesma planta, a mesma espinheira santa, só que na forma de cápsula. Então, o nome do paciente, uso interno, é obrigatório colocar o nome oficial da planta, espinheira santa, o nome usual dela, né? O nome popular que a gente chama, e eu estou querendo extrato seco. Eu posso prescrever pó, que é uma outra dosagem, extrato seco, que é a dosagem que eu vou te mostrar aqui. 300 miligramas eu quero, tá? Como é que eu estou sugerindo que ele tome? Tomar 2 cápsulas 3 vezes ao dia, após as principais refeições. Quais são as 3 principais refeições? Café da manhã, almoço e janta, tá? O que faz essa plantinha, pessoal? É uma planta, a espinheira santa, que ela é um poderoso inibidor da bomba de prótons, ou seja, ela faz o papel do omeprazol, do pantoprazol, do lansoprazol, do rabidoprazol, é um inibidor da bomba de prótons, certo? Então, eu vou dando essa plantinha para o meu paciente, seja na forma de chá, seja na forma de cápsula, né? Para fazer o quê? Diminuir a acidez do estômago dele,
melhorar a azia, melhorar a gastrite e assim por diante, né? Para evitar que ele tome por muito tempo um inibidor de bomba de prótons alopático, certo? Só que veja bem, eu não vou mexer na prescrição que não fui eu que dei. Se não fui eu que receitei, não fui eu que prescrevi o omeprazol, não sou eu que vou retirar. Eu só vou acrescentar isso. É claro que o paciente vai melhorando e ele por si só vai conversar com o médico dele e vai descontinuar ou retirar a medicação que ele vinha tomando. Vai ficar somente com o fitoterápico. Então é muito, muito importante você ter consciência de que a prescrição que não foi você quem fez, não é você que vai retirar. Se a prescrição é do médico, certo? Nós podemos acrescentar, desde que a minha prescrição não bata de frente com nenhuma das alopatias que ele esteja tomando. Porque eu tenho maneiras de estudar isso daí e mudar de planta. Se eu estou elegendo uma planta para fazer isso, e eu sei que essa planta vai bater com alguma coisa que ele está tomando, eu elejo outra plantinha. Por isso que é importante o estudo, certo? Olha que interessante, cistites de repetição e infecções urinárias recidivantes, né? Eu tenho algumas pacientes que trabalham sentadas o dia inteiro, gerente de banco, juíza, promotora, advogada, e elas têm cistites de repetição. Por quê? Ficam muito tempo sentadas com a mesma calcinha, levanta, vai ao banheiro, senta, levanta. Pela própria anatomia da mulher, ela acaba trazendo conteúdo de trás, né, para frente, do ânus para a vagina, e vai ter cistites de repetição. Quando chega no consultório, via de regra, a cada 3, 4 meses, ela está tomando um antibiótico e coisa e tal, e sempre tem cistite de repetição. Olha, a orientação vale muito mais do que tudo aquilo que você faz no consultório, porque a orientação é lição de casa. O paciente vai para casa, ele tem que ter lição de casa para fazer, né? Então, olha que interessante. Primeira coisa que eu falo, traga consigo 3, 4 calcinhas de algodão, ao invés de calcinhas de lycra, né? De nylon, calcinhas de algodão, e troque durante o dia, né? Porque normalmente essas cistites são causadas por bactérias que ficam aderidas à parede da bexiga. E o antibiótico mata aquelas que estão, entre aspas, aí, né, nadando, aquelas que estão na urina, mas não matam aquelas que estão na parede. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, dificultar a contaminação. Então, para dificultar a contaminação, a gente troca várias calcinhas por dia. Segunda coisa, passe a tomar cranberry. O cranberry, pessoal, isso aqui é científico. O suco de cranberry, quando entra na bexiga, ele cria um filme nas paredes da bexiga e não deixa que a bactéria fique aderida. Olha que interessante, né? Existe cranberry em suco e já existe até cranberry para comprar por aí, né? Na farmácia já tem envelope, e isso não é nem chamado de remédio, é nutrocêutico, né? Envelope à base de cranberry. Aqui está a frutinha in natura, né? Fresca, e aqui é a fruta seca. Você pode pedir para a paciente pegar a fruta fresca, fazer um suco, como a gente mostrou agora há pouco, né? E vai tomar esse suco durante o dia, para evitar que as bactérias, e a principal delas, pessoal, é a Escherichia coli. A Escherichia coli, ela tem a capacidade, ela sai do ânus para a vagina e tem a capacidade de depois, pela uretra, entrar, ganhar a vagina, ganhar a bexiga e se manter nas paredes da bexiga. E o cranberry faz exatamente isso. Ele cria um filme nas paredes da bexiga e não deixa a bactéria aderir, certo? Eu estou vendo aqui bastante perguntinhas, tá? Quando terminar a minha palestra, eu vou entrar no chat, vou permanecer no chat e respondo todas as perguntinhas, tá bom? Então, isso que eu acabei de explicar, né? Que o cranberry cria esse filme nas paredes, ao redor das paredes da bexiga, certo? Você compra aí com o nome de Cispac, o Pilices, né? O Crambé, do laboratório herbário,
né? O Cispac é da Eurofarma, o Crambé é do Laboratório Herbário, você compra em farmácia comum. Então, aqui tem sachês com os envelopinhos, já dissolve na água, toma um por dia, é fantástico, né? E quem não quer, quem achou que isso aqui é caro, compra a frutinha seca, faz o suco direitinho, tá? Vamos falar agora dessa plantinha, Arpadófidum procumbens. O nome é esquisito, né? O nome dela é garra do diabo. A gente prescreve como Arpadófidum procumbens. Essa partezinha que você está vendo aqui na ponta da seta, ela seca e é a partir dela, olha aqui, sequinha, não parece uma garrinha esquisita, né? Por isso o nome garra do diabo. É a partir daqui que é feita a medicação, que é feita o pó. Então, a garra do diabo é um analgésico potentíssimo, é uma planta analgésica, anti-inflamatória, fortalece o sistema imunológico, melhora dores causadas por uma doença chamada gota, que é o acúmulo de ácido úrico, né? Essa garra do diabo ela é fantástica para isso. As doses usuais, a gente usa de 250 a 1000 miligramas do extrato seco, 2 a 3 tomadas por dia, na forma de tintura mãe, 20 ml, 2 a 3 vezes ao dia, sempre dissolvido num dedo d'água, né? Eu estou te mostrando aqui, pessoal, isso aqui não é sugestão para você que ainda não é habilitado em fitoterapia, mas para você entender como que a coisa é feita no consultório. Nós temos segurança na prescrição, porque a gente sabe qual é a dose mínima e a dose máxima que nós temos que prescrever para o paciente, para que realmente não adianta fazer abaixo da dose mínima, porque não vai ter efeito clínico, não adianta fazer acima da dose máxima, porque pode causar efeitos colaterais, né, e reações aí complicadas, e nas formas que a gente tem de apresentação. Pode ser extrato seco, pode ser na forma de tintura, e quantas tomadas por dia, né? De 12 em 12 horas, 2 vezes por dia, de 8 em 8 horas, 3 vezes por dia, tá? Mas é importante nós conhecermos os efeitos colaterais. Por exemplo, essa plantinha, ela é hipoglicemiante. Então, eu tenho que tomar cuidado e adequar a dose para o paciente que é diabético. Se o meu paciente é diabético, na hora de eu prescrever essa plantinha, eu tomo os devidos cuidados, porque senão eu vou causar uma hipoglicemia nele. Muitas vezes, já aconteceu diversas vezes comigo, o paciente que é insulino dependente, né, e eu prescrevo a garra do diabo para ele, eu peço para ele, olha, nos primeiros sinais de hipoglicemia, acerta a dose da sua insulina, né, acerta quantas unidades você vai tomar, porque agora você vai ter que tomar menos unidades, já que você tem um hipoglicemiante atuando no seu organismo. Tá? E detalhe, é uma planta que ataca o estômago. Então, normalmente, ou eu dou essa planta para o paciente em cápsulas gastroresistentes, ou seja, ela não vai arrebentar no estômago, vai arrebentar no intestino, né? Ou eu dou junto, por exemplo, com a espinheira santa. Então, normalmente, a gente faz as tomadas depois da refeição. As tomadas são sempre pós-prandiais para evitar a irritação gástrica. Olha aqui, por exemplo, uma sugestão minha para o paciente. Eu estou dando a garra do diabo, extrato seco 200 miligramas, tá? Tudo bonitinho ali, o nome do paciente, uso interno. Eu estou colocando a garra do diabo, extrato seco 200 miligramas. E como eu sei que ela ataca o estômago, eu estou colocando junto quem? A espinheira santa, que protege o estômago, porque inibe a bomba de prótons, diminui a acidez do estômago. Estou colocando 150 miligramas. Qual é o papel dessa chave? A farmácia entende que as duas plantas estão juntas na mesma cápsula. Aqui eu coloco a posologia. Tomar uma cápsula 3 vezes ao dia, após as principais refeições. Portanto, após café da manhã, após almoço, após jantar. E aqui eu escrevo que é para a farmácia. Mande 45 cápsulas, ou seja, vale para 15 dias. Por que eu gosto de prescrever para 15 dias? Porque em 15 dias essa prescrição já fez efeito e muitas vezes eu vou ter que avaliar o paciente para ver se eu aumento a dose dela, se eu diminuo a dose dela,
Se não fez efeito, eu troco por outra planta. Não adianta eu prescrever de uma vez para 30 dias e o paciente não teve resposta e vai ter que jogar tudo isso aqui fora e mandar fazer uma outra coisa. Então, eu prescrevo para 15 dias, avalio o paciente. Se não teve resposta clínica, não tem problema, a gente muda a prescrição, certo? Conforme eu falei para vocês, a indústria farmacêutica está investindo muito em fitoterápicos também. A própria garra do diabo, a indústria farmacêutica lançou com o nome de Arpadol, está aqui, olha, Arpadof do Procumbens, né? Extrato seco padronizado, 400 miligramas, com o nome de Arpadol, laboratório Apsen, né? O laboratório Natural Lab, também, mesma coisa, Arpadof do Procumbens, só que numa outra dose, 450 miligramas, o nome de Arpiflan, certo? Então, olha que interessante, eu posso prescrever e posso também indicar que o paciente compre isso na farmácia já prontinho. Qual a vantagem desses dois aqui, né? Esses comprimidos aqui, eles são gastroresistentes. Então, tá aqui a plantinha e não vai fazer mal para o estômago, porque a indústria já faz em comprimido gastroresistente, certo? Tá? E tem vários tipos de apresentação. Eu posso fazer cápsula gastroresistente, cápsula comum. Alguns pacientes que têm problema com a própria cápsula em si, né? A cápsula que é de gelatina faz mal para o paciente. Hoje as farmácias manipulam em cápsula de tapioca, em cápsula de, além da tapioca, né? Cápsulas gastroresistentes, cápsulas que não ofendem o estômago, né? Para aqueles pacientes que têm, olha, eu tomei a cápsula, acho que a gelatina da cápsula não me fez bem, a gente tem como ajeitar isso daí, né? Cápsula de clorofila é uma grande saída e cápsula de tapioca é outra grande saída, né? Não faz mal nenhum para o estômago. Gengibre, isso aqui, pessoal, é fantástico, é tão fantástico que a indústria farmacêutica já se ligou disso daqui. Isso aqui eu prescrevo há mais de 20 anos, tá? Gengibre como auxiliar na prevenção das náuseas e dos enjoos causados pela cinetose e naqueles enjoos pós-cirúrgico, de anestesia e tudo mais. Você sabe que cinetose é a doença do movimento, né? Não tem absolutamente nada a ver com labirintite. Muitos pacientes chegam no consultório dizendo que estão com labirintite, e na verdade ele não tem labirintite, né? Ele tem cinetose. Olha, eu fui andar de navio, um cruzeiro, passei mal, muito mal, vomitei o tempo todo porque eu tenho labirintite. Eu falo, mas escuta, aqui em terra, você tem alguma coisa? Tem a mesma coisa? Né? Os sinais da labirintite, você levanta, sente tontura? Não, não, só quando eu ando de navio, só quando eu estou em movimento. Pessoal, isso não é labirintite, isso é cinetose. Cinetose é a doença do movimento. O que nós fazemos para esse paciente? Gengibre. Né? É fantástico para prevenir a náusea e o enjoo causado pela doença do movimento. E também para aquele paciente que fez o pós-cirúrgico, pós-anestesia, ele está enjoado, né? Então, a gente já vai dando o gengibre. Como é que eu prescrevo? Tá bonitinho lá o nome dele, direitinho. Zenziber officinale, pode colocar aqui entre parênteses, gengibre, extrato seco, 160 miligramas. Toma uma cápsula 2 a 3 vezes ao dia. Mande 60 cápsulas gastroresistentes, por quê? Porque olha que interessante, o gengibre em excesso, ele acaba atacando o estômago. Tá? Então, uma das contraindicações é quem tem úlcera e gastrite. Se eu quiser proteger o paciente, eu posso prescrever junto com quem? Lá com o maitenos, né? Com a espinheira santa, certo? Então, além de proteger o estômago, eu vou resolver o problema preventivamente de náuseas e enjoos, né? Só que isso já tem pronto no mercado para comprar, isso a partir desse ano, né? Final de 2019, começo de 2020, a indústria farmacêutica já lançou isso daqui. Chama Genginim, né? É o próprio gengibre, extrato seco, 160 miligramas.
indicado para a prevenção de náuseas e enjoos causados pela doença do movimento, né, pelo movimento, a cinetose, e pós-cirúrgico. Olha que legal, né? E aqui, pessoal, aqui, se você ler aqui embaixo, né, está escrito, contém 15 comprimidos revestidos. Por que revestidos? Porque isso aqui pode atacar o estômago. Então, a indústria farmacêutica já está fazendo um comprimido revestido para ajudar esse paciente que tem gastrite ou que tem até úlcera e tudo mais, né? Muito legal. Olha para a posologia. Se eu vou prescrever o Gengimin, olha para a posologia. Crianças de até 6 anos, ou desculpe, crianças acima de 6 anos, um comprimido ao dia, ou seja, um comprimido a cada 24 horas. Tá? E normalmente eu dou pelo menos umas 2, 3 horas antes da criança entrar em movimento. Aquela criança que enjoa no carro. Né? Olha, põe a criança no carro, começa a chacoalhar o carro, ela enjoa, vomita o carro todo. O que eu faço? Se ela tem mais de 6 anos, eu dou um comprimidinho 2, 3 horas antes da viagem. E vou dar outro depois de 24 horas. Se é adulto, aí a dose pode ser maior. 2 a 3 comprimidos ao dia, 2 a 3 comprimidos ao dia, tá? Ou seja, de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas. Se eu vou tomar de 8 em 8 horas, quer dizer que são 3 por dia. Se eu vou tomar de 12 em 12 horas, são 2 por dia. 2 por dia. Qual é o horário que eu tomo? Normalmente 2 a 3 horas antes do evento. Então, por exemplo, eu vou para o navio, né? E eu chacoalho, me dá náusea, eu tenho cinetose. Pelo menos 2, 3 horas antes, eu tomo um comprimidinho. Pronto. Depois de 8 horas, eu tomo outro comprimidinho. Depois de 8 horas, eu tomo outro comprimidinho. Então, eu estou tomando preventivamente, já antes de subir no navio, eu tomei um comprimidinho, né? Depois de 8 horas, portanto, eu já estou no navio, já vou tomar o segundo comprimido. Depois de mais 8 horas, eu vou tomar o terceiro comprimido. E assim sucessivamente, de 8 em 8 horas, eu estou tomando um comprimidinho, né? E estou agindo preventivamente para não ter cinetose. Tá? O que eles falam na bula, que é para tomar 30 minutos antes da viagem? A minha sugestão é 2 a 3 horas antes. Por quê? Porque esses comprimidos são gastroresistentes. Quem tem uma digestão dificultosa, né, ela vai demorar mais para fazer efeito. Então, a minha sugestão, 2 a 3 horinhas antes. Certo? Muito bom. Vamos falar da Uncária tomentosa. Essa unhazinha que você está vendo aqui, lembra unha de quem? De gato. Né? Então, essa plantinha chama unha de gato. Olha que interessante, é uma protuberância do galho. É uma protuberância do galho. Quando eu penso em unha de gato, né, eu tenho que pensar nessa folha, eu tenho que pensar nessa protuberância, e é a partir disso que a indústria farmacêutica, né, faz o fitoterápico, né, a partir de folha e dessa protuberância, que é uma protuberância que vem dessa extensão do galho. A Uncária tomentosa, pessoal, ela é fantástica, excelente, maravilhosa para substituir que planta? A equinácea. A equinácea não é uma das 9 que é de prescrição exclusivamente de médicos? Nós temos uma possibilidade aqui com a Uncária tomentosa, que é a unha de gato. Então, ela tonifica o sistema imunológico, ela é usada em infecções crônicas e doenças degenerativas, porque também ela é anti-inflamatória, e ela é maravilhosa em casos de fadiga crônica. Paciente com fadiga crônica, eu prescrevo unha de gato. Paciente com afta, paciente com herpes zoster, eu prescrevo unha de gato. Né? Mas ela tem contraindicações. Entenda o seguinte, o paciente transplantado, ele não está usando imunossupressores para evitar que ele desenvolva supressão contra o próprio transplante, né? Que ele rejeite o próprio transplante. Então, esse paciente transplantado, eu não posso dar nenhum tipo de medicamento que melhore a sua imunidade.
eu não posso dar para ele nem a equinácea, que seria o médico que daria, nem a unha de gato. É contraindicado, né? Todo paciente que é transplantado ou paciente que tenha tuberculose, que já está com uma imunidade de uma maneira diferenciada, eu não dou unha de gato, tá? Então, é uma contraindicação. Por isso que é importante uma boa anamnese. Que, aliás, eu até vou adiantar uma coisa aqui, pessoal. Sem anamnese, não tem diagnóstico. Sem diagnóstico, não tem tratamento. Olha que interessante, isso vale para acupuntura, vale para prescrever floral, vale para prescrever fitoterapia, vale para qualquer coisa clínica dentro da biomedicina. Se você não tem uma boa anamnese, você não tem um diagnóstico. Se você não tem um diagnóstico, você não consegue prever algo para fazer o tratamento, né? A boa anamnese leva ao bom diagnóstico e o bom diagnóstico leva a uma proposta de tratamento, né? Essas são as doses usuais do extrato seco. Tintura mãe, normalmente, a gente prescreve 20 gotas, 2 a 3 vezes ao dia. E sempre que toma tintura, pessoal, ela é dissolvida num dedo d'água, tá? Tintura, via de regra, são 20 gotinhas, 2 a 3 vezes ao dia, né? Em horários muito bem pré-determinados, 2 vezes ao dia, de 12 em 12, 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas. E sempre dissolvida num dedinho de água. Pacientes meus que têm herpes zoster, seja labial, ou seja nas costas, seja na genitália, né, masculina ou feminina, eu uso isso daqui, olha o que eu prescrevo. A unha de gato, tintura mãe a 7%, em gel, quantidade suficiente para 50 gramas. Eu estou pedindo para a farmácia fazer um gelzinho, 50 graminhas de gel. O que tem nesse gel? Tintura mãe a 7%, tá? Num gelzinho de 50 gramas. Vai passar nas lesões, seja lesão labial, seja nas costas, seja na genitália, 4 a 5 vezes por dia. Qual o primeiro benefício disso? A unha de gato aumenta a imunidade daquela região. O gel melhora a hidratação daquela região. Tá? Excelente. Nas farmácias já tem prontinho para comprar. O laboratório Herbarium vende isso com o nome de Imunomax, né? Imunomax Gel, laboratório Herbarium. Eu prescrevo, pessoal, há mais de 20 anos isso daqui. E o laboratório Herbarium faz uns 10 que lançou isso daqui. Então, veja bem como que a indústria farmacêutica vem se comportando em relação à fitoterapia, né? A indústria farmacêutica viu um novo horizonte para trabalhar com fitoterápicos. Nós temos, eu tenho uma palestra que eu dou, né, sobre vitiligo, os fitoterápicos que a gente usa para vitiligo, que é fantástico, né? E a indústria farmacêutica já começou a trabalhar com isso. É muito legal. Vamos nos fitoterápicos que a gente usa como auxiliar no emagrecimento e como moderador do apetite. É fácil a gente encontrar em qualquer farmácia de manipulação, aqueles chazinhos, né? Pacote com 20 chás, tudo junto misturado no pacote, milagrosos, que faz você perder gordura, faz você perder peso, né? Pessoal, veja bem, não dá para misturar desse jeito, porque as plantas têm contraindicações, e quando eu pego esse monte de chá, 20 plantas, coloco água e esquento, o próprio calor vai gerar inércia para reações químicas entre essas plantas. Então, se você pensa que ali você vai ter 20 coisas apenas, você vai ter muito mais que 20 interagindo. Você vai criar substâncias químicas a partir da reação química entre fitoterápicos. Não caiam nessa besteira, né? De você tomar 20, 30 plantinhas aí de uma vez que vai te ajudar a emagrecer ou com moderador do apetite. Existem, sim, muitas plantas, mas devem ser prescritas por profissionais que sejam realmente prescritores, que tenham habilitação. Olha, por exemplo, Garcinia cambogia, que é fantástica como moderador do apetite, ela é hipoglicemiante. E ela não pode ser dado acima de 1000 miligramas, acima de 1 grama, né? 1000 miligramas por dia,
porque ela faz mal para o fígado. Daqui a pouco a pessoa está tomando, aparece com uma cirrose, e a cirrose é medicamentosa, cirrose causada pela Garcinia, né? A tal da cassiolaminina, que é muito fantástica, porque ela inibe a produção de lipase. Se eu não tenho lipase, eu não quebro a gordura. E aí o que acontece? A gordura sai inteira pelas fezes. Nossa, que maravilha! Então ela diminui a absorção de gordura? Sim, mas cuidado, porque ela bloqueia a absorção de um monte de componentes lipossolúveis. Imagine que vitamina A, vitamina D, vitamina K, elas são lipossolúveis. Se eu tomar um monte de casiolamina, eu vou diminuir a minha absorção de vitaminas A, D, E e K, né? Então, eu, por exemplo, quando eu prescrevo, se eu precisar prescrever para um paciente a casiolamina, eu também suplemento com vitamina D e vitamina K, certo? Para evitar exatamente esse problema. Senão você está colocando roupa num santo e deixando outro pelado, né? Fasiolamina, fantástica, ela inibe a digestão e a absorção de amido. Pessoal, se eu estou inibindo a digestão do amido, eu não quebro o amido, ele sai inteiro. O amido, quando quebra, dá glicose. Glicose que não é queimada, vira gordura. Então é ótimo. Nossa, a fasiolamina é fantástica, ela é uma planta que faz isso. Só que ela é hipoglicemiante. Tá? Gymnema silvestre, excelente, né? Para corrigir melhor a sensibilidade do organismo, corrigindo a distribuição nos tecidos de insulina. Ela corrige a resistência de insulina. E ela tem um detalhe, ela inibe a vontade de comer doce. Ela é fantástica, né? Agora, ela aumenta termogênios e tudo mais. Mas ela tem um problema grande. Se eu pegá-la para dar para um diabético ou um insulino dependente, eu posso causar um grande problema para ele, tá? E assim para todas elas, pessoal. Olha, a fasiolamina, ela inibe realmente a digestão de absorção de amido, é hipoglicemiante, mas é atrofia do pâncreas. Isso é um problema, tá? Então não adianta falar, toma uma coisa que se não fizer bem e mal também não vai fazer, ou come, ou toma chá, ou uma cápsula. Não é assim que a coisa funciona. Tem que ter muito cuidado, tá? Fucos vesiculosos, por exemplo, ele é uma planta que ele tem alto teor. Vocês estão me escutando? Por favor, Natália, faz um sinalzinho se você está me escutando. É você que eu estou, tá? Porque apareceu aqui uma confirmação, eu tenho pouco tempo agora, tá? Mas já estou terminando. Fucos, pessoal, tem alto teor de iodo, né? Então, é claro que ele estimula a função da tireoide, mas eu tenho que tomar cuidado, né? Se eu pegar um paciente hipertireoideuta ou hipotireoideuta, eu não posso ficar prescrevendo isso. Idem para essa laranja amarga, né? Por quê? Porque ela aumenta batimentos cardíacos e assim por diante. Então, precisa tomar muito cuidado com essas prescrições. Todos eles, tá? Glucomannan é uma alga marinha fantástica, maravilhosa. O que acontece com o glucomannan? Eu tomo ele com bastante água, ele vai me causar saciedade porque ele vira um gel no estômago. Esse gel, quando está no estômago, inibe o apetite porque cria volume no estômago. Mas olha o que ele pode acontecer, me dá estenose esofágica, principalmente para quem tem refluxo, tá? Todas as plantinhas, elas sendo bem indicadas, elas são poderosas, mas todas elas mal indicadas pode levar o paciente a ter problemas que ele não tinha quando chegou no seu consultório, tá? Todos eles, pessoal, né? Essa palestra está sendo gravada. Se você quiser mais detalhes dessas plantinhas depois, né, você pode repassar essa parte. Nós temos aí mais 2 minutinhos, eu tenho mais 2 slides aqui para falar, mas olha, por exemplo, essa chia, em contato com água, pessoal, dentro do estômago, ela chega a ficar 5 vezes o volume dela. Isso aqui foi usado demais, né? Nossa, maravilhosa, combate o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, ela causa saciedade, porque ela junto com água fica 5 vezes o volume dela, criando um gel. Mas o que ela pode causar? Êxtase no esôfago, né?
o esôfago a pessoa vai ter refluxo. Olha, a pessoa chegou no meu consultório para perder peso, e aí eu causei refluxo gastroesofágico, ela não tinha isso, passou a ter, né? Infelizmente, a gente tem a prescrição de fitoterápico em lugares, por profissionais que não têm habilitação, né? Causando esses estragos aos pacientes. Gente, eu estou terminando, tenho um minutinho para falar. Foi um prazer gigantesco estar aqui com vocês. O meu contato está lá no acupunturatavares@gmail.com, no meu celular, 13 997140735. Você que ainda é estudante de biomedicina e já teve noções, basta você ter tido noções, simples noções, de medicina tradicional chinesa, pontos de acupuntura. Se você conhece pontos de acupuntura, né, entenda que acu é agulha, puntura é punção. Acupuntura é quando eu coloco agulha no meu paciente. E para aquele paciente que não suporta agulhas? E para as crianças, como que eu trato? Eu trato com técnicas não invasivas. Eu tenho um curso chamado Associação de Técnicas Não Invasivas, onde a gente trabalha com magneto, com stipper, que é um feltro embebido em quartzo, tem silício, né? Trigramas, pontos Chumeau, que para quem conhece sabe que isso aqui é fantástico, o uso desses pontos no corpo, tudo sem uso de agulha. E aí eu consigo trabalhar com pessoas de idade, crianças, pessoas que não gostam de agulha. Esse curso está na promoção. Se você tiver interesse em fazer esse curso, não deixa de me procurar, tá? Nós vamos entrar agora na Black Friday, né? E na Black Friday, esse curso vai ficar em mais promoção do que isso aqui ainda, tá? É um curso que a gente está dividindo até em 4 vezes. Junto vai o meu livro de magnetoterapia clínica, né? Eu tenho prazer em tirar suas dúvidas, em que você faça esse curso. Esse curso, pessoal, são 28 videoaulas gravadas para você ter para sempre. Você vai baixar essas aulas no seu computador. São mais de 350 slides nesses 28 vídeos, com mais de 10 horas de duração, para você assistir quando quiser, quantas vezes quiser. Tira dúvida comigo pelo WhatsApp. É um curso para sempre. É o que está resolvendo na pandemia, porque esse curso eu dava presencial. Com a pandemia, eu parei com os cursos presenciais, né? Estou voltando agora, final de novembro, que eu vou voltar com os presenciais, mas estou fazendo esse curso que é fantástico, né? Muito obrigado para vocês. Eu vou permanecer no chat, eu vou parar de compartilhar minha tela aqui, mas vou permanecer no chat para responder todas as dúvidas que apareceram aqui, tá bom? Muito obrigado. Se o senhor quiser responder as perguntas, tudo bem. Dá tempo? Dá tempo sim, a gente tem o tempinho. Eu anotei aqui as perguntas para facilitar o processo. Vou passar para você, tá bom? Pois não, a gente vai fazendo, Natália, e eu vou respondendo. Tá certo. Tomar com frequência sucos e chás desses compostos todos que você passou pra gente, sem nenhuma queixa, pode trazer algum prejuízo? Fazer por conta própria. Pode trazer, sim. A gente, isso chama de automedicação. Os chás são medicamentos, né? Então, eu só posso tomar chás e tudo mais com indicação. A não ser chás assim, eu tô nervoso hoje, tomo um chazinho de camomila, não vai fazer mal nenhum. Agora, quando você toma chá, 1 litro de chá todo dia com frequência, sem ter orientação e sem necessidade, pode trazer efeitos colaterais. Tá certo. No começo da palestra, o senhor disse pra gente que a fitoterapia, ela já não é mais restrita somente à acupuntura, né? Do seu ponto de vista, com quais habilitações a fitoterapia poderia ser conciliada de uma maneira proveitosa? Olha, você pode simplesmente fazer, hoje o biomédico pode fazer uma habilitação em fitoterapia e uma habilitação em florais e montar o seu consultório, né? Então, ele não precisa mais ser acupunturista para montar o seu consultório de acupuntura e depois se habilitar também em fitoterapia e tudo mais.
Se vocês entrarem na página do Conselho das 29 habilitações das PICs, né, tem gente que vai falar, nossa, que legal, Reiki, eu posso ser biomédico reikiano? Pode, biomédico reikiano, né? E a fitoterapia seria uma delas. Ah, eu sou biomédico fitoterapeuta e florais de Bach. Adquiri as 2 habilitações, registrei no conselho e montei um consultório com essas 2 habilitações. Depois faço outras e assim por diante, né? Legal. Pois não, pode falar, Natália. Tem mais alguma? Tem sim, tem mais 2. Qual escola de fitoterapia o senhor aconselha para uma especialização e a partir de quando pode ser feita essa especialização? Em termos de especialização, é só depois da graduação. Mas existem cursos livres que, se a sua carga horária for cumprida, de 360 horas, você pode também pedir essa habilitação no conselho, né? Então, antes de você se formar, vai ser um curso livre, desde que tenha a carga horária que o conselho exige, você vai estar habilitado. Agora, em termos de especialização, só tem o título de especialista depois de graduado. Existem várias escolas, né? O IBE, Instituto Brasileiro de Estudos Homeopáticos, é uma delas, né? E se procurar na internet, várias faculdades, se não me engano, a Mário Schembrer, tem várias faculdades que têm o curso com registro no MEC e que tem essa carga horária adequada. Tá certo. E com relação à sua interação com o paciente, quais desafios você já enfrentou? Olha, todas as consultas são desafios, né? Cada consulta é um desafio novo. O paciente que, via de regra, procura acupuntura, ele já procurou tudo. Está faltando basicamente a acupuntura e o centro espírita. E aí, então, ele passa primeiro na acupuntura. Então, é interessante porque os nossos desafios são diários. O paciente vai para a acupuntura e ele quer uma resposta imediata. E nem sempre a coisa é imediata. Principalmente, o que mais me causa problemas no consultório é tentar fazer o paciente ter mudanças de hábito, né? Mudança de comportamento. Porque na acupuntura a gente não visa tratar o sintoma, e sim tratar a causa. E muitas vezes a causa está numa mudança de comportamento. O cara que fuma demais, bebe demais, come demais antes de dormir e tem gastrite, se ele não mudar hábitos, nem o médico vai conseguir resolver o problema dele, nem o acupunturista. Então, um dos meus maiores desafios é esse. Uma outra coisa que nós, acupunturistas, precisamos mudar é o tipo de discurso que o paciente chega com ele pronto para você, com um diagnóstico pronto e um discurso muito ruim. Por exemplo, eu atendi semana passada um paciente com câncer de pulmão, 40% do pulmão já comprometido. Qual é o discurso que ele chega no consultório? Doutor, eu já fui em 3 médicos e todos me dizem, eu perdi 40% dos meus pulmões. O que eu faço? Eu falo para ele, respira, porque eu não estou nem aí com os 40% de pulmão que você perdeu, porque você não respira pelos 40% que você perdeu, você respira pelos 60% que te sobrou. É esse o discurso que nós temos que vender para o nosso paciente. O paciente, ele chega com um discurso da perda. Nós temos que mostrar para ele um discurso do ganho. O paciente, ele não perdeu 40% do pulmão, ele tem 60% de pulmão para respirar. Nós precisamos otimizar isso daí. É isso que importa para ele, né? Veja bem que é interessante que o pulmão, não é os pulmões, não são órgãos treináveis, né? Coração é treinável porque é músculo, bíceps, tríceps, quadríceps, glúteo são treináveis porque são músculos. Pulmão não é treinável. Então, quando eu faço atividade cardiorrespiratória, eu melhoro a amplitude dos meus pulmões, eu melhoro a capacidade respiratória, né? Isso é que é importante, certo? Melhorar a capacidade, pensar que te sobrou 60% e é com isso que você vai respirar. Muito legal. Obrigada, viu? Não sei se alguém quer fazer mais alguma Eu que pergunta. agradeço. Podem mandar aqui no chat. Eu não sei se vai entrar outro palestrante agora.
se vocês vão assistir palestra de mais alguém. Eu vou dar uma espiada aqui no chat e vou responder todas as perguntinhas depois que eu não conseguir responder, mas se quiser alguém perguntar, fique à vontade, tá? Estou dando uma olhadinha aqui, olha, não estou vendo mais perguntas não. Via dado suco, bacana, né? Professor, boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, Narciso. Pode falar. Gostei muito da sua palestra, muito boa. Eu tenho curso de homeopatia de 850 horas. Estudamos bastante homeopatia e tudo que for possível nessa área de homeopática, terapeuta homeopático, nós estudamos. E fitoterápico também estudei um pouco. Não tanto, mas um conhecimento assim, até que dá para se expandir, igual o senhor está expandindo, é muito bom. E também de floral. Gostei muito da palestra do senhor, parabéns, justamente com a área de biomedicina, que eu também faço, que é uma área muito boa também, uma graduação muito ótima. E eu queria mais era conversar mais com o senhor e fazer alguns cursos com o senhor também, se for possível. Se o senhor conseguir me enviar seu telefone, alguma coisa, eu vou ficar muito grato para entrar em contato contigo. Então, Narciso, aqui está o meu telefone, tá? Oi. Pois não. Aqui está aparecendo na minha tela, está compartilhada aqui ainda, né? Você não pode me mandar o telefone WhatsApp, do senhor. Narciso, fica à vontade para... Dá para o senhor dizer o número aí, que não estou vendo aqui o telefone do senhor, não. Estou no celular. 13... Positivo. Pois não, 13... 997140735. 13 997140735. Você pode me mandar o WhatsApp, Narciso, que a gente conversa, tá? Agora, se você já tem a habilitação, se você já tem habilitação em homeopatia, assim que você se formar como biomédico, você pode pedir a inclusão da homeopatia nas PICs, né? Você já pode trabalhar como homeopata. E se você fizer acupuntura, como acupunturista também, tá? Eu sou registrado no Abrat, no Coman. Conhece? Oi? Conheço a Abrat, sim. Conheço. Isso. Faço parte de lá. Tá picando um pouco. Sim, perfeito. É a internet. Você pode me mandar mensagem. A internet acho que tá instável, né? Positivo. Está instável, né, Natália? O professor, está meio instável e a gente já também vai ter que ir encerrando. Está instável, né? E a gente já vai encerrando porque tem outras palestras também. A gente agradece muito que o senhor tenha vindo, a gente agradece por ter aceitado o convite, aprendemos bastante com tudo isso. Eu é que agradeço, viu? Obrigado, parabéns para todos que assistiram a palestra. Amém. Eu que agradeço vocês. Um grande abraço para vocês. Tchau, Natália. Muito obrigado pelo teu auxílio.